Ok, então, boa noite a todos e todas. É um prazer imenso estar com vocês aqui no nosso curso, digamos assim, uma nova fase do curso, né, um novo momento, porque vocês já caminharam com um percurso longo de disciplinas, já cumpriram aí um conjunto de exigências, né, 8 disciplinas, pelo que a Larissa me informou, pelo que eu também acompanhei, né? Então, algumas das disciplinas foram disciplinas mais específicas, né? Gestão de processos, gestão de projetos, estruturas organizacionais, gestão de pessoas, governos eletrônicos, gestão de indicadores, além de orçamento público e planejamento estratégico. Então, tem algumas dessas disciplinas trazem um conhecimento mais específico e outras tentam apresentar um conhecimento mais amplo, mais abrangente, como talvez tenha sido o caso, né? Certamente foi, da disciplina de planejamento estratégico, governo eletrônico e gestão de indicadores. Elas exigem, né, uma roupagem maior, mais larga, mais alargada. E também estrutura organizacional, né? Creio que ela também chama e dialoga muito com o que nós vamos tratar na noite de hoje, né? Então, a nossa disciplina, como vocês têm acesso à plataforma Moodle, ela tem basicamente dois momentos, né? Um momento em que é este aqui, o momento da primeira aula, que a gente vai tratar basicamente de fornecer um quadro maior, um quadro amplo, né? Digamos assim, um quadro de totalidade, para que a gente possa compreender aí a sociedade brasileira. E para isso eu vou me valer de 2 autores especificamente, talvez 3, a depender do tempo aqui que a gente tenha. E posteriormente 3 aulas mais segmentadas em que nós discutiremos 3 assuntos, né? As relações raciais, a questão da pobreza e a questão da fome. Os 3 assuntos que são considerados né, não somente por mim, né, mas por diversos pesquisadores nacionais, como um dos grandes, os principais problemas que o Brasil enfrenta, né? Relação raciais, essa dificuldade que nós temos ainda hoje, de combater a fome, de combater a pobreza, né? De combater o preconceito, etc. Então, nós vamos enfrentar esses 3 problemas no desafio de tentar encaixá-los dentro de um quadro maior, né? Que é este quadro aí que eu estou chamando, né? O que não sou eu, né? Que nós chamamos como um quadro de totalidade. Muitas das categorias que vocês estudaram aí vem estudando ao longo do curso, elas clamam por esta visão mais alargada, mais ampla, mais complexa da realidade brasileira. Então, eu acredito que a categoria de totalidade ela é uma categoria que vai nos ajudar nesse processo. Então, os textos estão lá na plataforma Moodle. Aqui eu vou me valer de 2 autores, como eu falei. Basicamente, num primeiro momento, nós trataremos com Álvaro Vieira Pinto, explicando, né, explanando a categoria de totalidade e a relação da totalidade com as partes, e depois a apresentação de uma ideia básica de totalidade a partir dos escritos do Alberto Guerreiro Ramos, né? Os textos estão disponíveis na plataforma, então fique à vontade para consultá-los. Ok? Então vamos lá. Acho que já está visível, não é isso, Marissa? Já sim, professor. Então, a categoria de totalidade em Álvaro Vieira Pinto, eu coloquei o texto aqui de modo que a gente possa ler, né? Fazendo a leitura do PowerPoint e fazendo as explicações. Eu tentei ser o mais didático possível na escrita para facilitar a compreensão. Tá? Então, a noção de totalidade para Álvaro Vieira Pinto, que é um autor dos anos 50, dos anos 60, viveu
viveu, digamos assim, o apogeu do desafio de pensar a sociedade brasileira na sua integralidade. A noção de totalidade para ele refere-se à capacidade constitutiva da consciência humana de aprender o real enquanto multiplicidade articulada e estruturalmente integrada. Então, esse é um esforço que nós fazemos para compreender a realidade no seu aspecto mais amplo possível. Essa compreensão ela só é possível se nós nos valermos de categorias totalizantes. Então, o ser humano, de maneira geral, para compreender, né, a complexidade de qualquer unidade, ele precisa lançar mão de categorias. E, neste caso, a categoria de totalidade é que vai nos auxiliar neste momento, né? O Álvaro Vieira Pinto vai fazer aí, ao abordar a categoria de totalidade, uma diferença muito básica, né? A partir de duas categorias que ele desenvolveu com grande maestria. A categoria que ele chama de consciência crítica da realidade, uma consciência treinada, desenvolvida, inclusive para compreender a totalidade de determinada realidade, e oposta a ela, o que ele denominou de consciência ingênua. A consciência ingênua ela tem dificuldades, muitas dificuldades, de abstrair-se do específico, da parte, né? Ela sente dificuldade de se lançar a diferentes níveis de abstração do pensamento sociológico. No nosso caso, né, a diferentes níveis de abstração do pensamento administrativo. Então, a consciência ingênua, digamos assim, ela está presa diretamente a alguns elementos particulares, a fatos imediatos, de tal maneira que ela não consegue estabelecer uma rede de conexões que extrapolem esse imediatismo, né? Essa é uma das limitações da consciência ingênua. Então, a noção de totalidade permite que a consciência humana apreenda o real, né, enquanto um elemento múltiplo, complexo, e aí há um ingrediente importante que compreenda essa realidade, lançando mão também de um conceito. Vocês viram isso, acho que foi com o professor Paulo Abdala, né? Talvez ele tenha enfocado bastante o conceito, que é o conceito de estrutura, né? No caso, acho que o Paulo Abdala, que foi professor da disciplina, mencionou com vocês a ideia ou o conceito de estrutura organizacional. Então, eu tenho que compreender a realidade organizacional e, para isso, eu compreendo dentro da estrutura. Esse conceito é fundamental para nós, porque muitos dos elementos se explicam ou são buscados, são tentados a ser explicados a partir da ideia de estrutura, né? Por isso que vamos ter conceitos como racismo estrutural, né? O racismo não é uma pontualidade, ele não é um momento, uma especificidade. Ele está distribuído na inteireza da realidade social brasileira, né, do tecido social brasileiro, e ele está, nesse sentido, segundo o conceito, estruturado, né, dando uma estrutura, uma ossadura à realidade social. Não somente a ideia de racismo, né? A fome também ela tem a sua estrutura e também a pobreza, né? A pobreza ela é estrutural, ela é estruturante. Então, o conceito de estrutura é um conceito fundamental que tenta nos auxiliar em explicar essa totalidade, né? Então, a nossa totalidade ela é uma disposição, é uma disposição treinada da consciência, no caso da consciência crítica, para considerar sempre o real como uma multiplicidade interiormente estruturada, né? Este é o grande desafio epistêmico, né? O grande desafio de lançar a nossa capacidade abstrativa, e aí neste âmbito que o Álvaro Vieira Pinto nos lança. Aqui
alguns pontos, né? Então, a consciência crítica e a busca pela totalidade. O pensamento crítico caracteriza justamente pela busca de capturar os fenômenos sempre em sua relação com um todo mais amplo. Nenhum objeto ou acontecimento ou fato pode ser adequadamente compreendido se não for considerado como parte de uma totalidade que o envolve e o determina. Vamos colocar esse determina aqui entre aspas, né? Porque o pressuposto que se tem é que a estrutura determina a consciência. Então, é muito forte, né, a ideia. Há autores que não vão considerar tão rigidamente isso, né? Vão dizer, olha, a estrutura condiciona, a estrutura afeta, a estrutura interfere, influencia o comportamento humano, a consciência humana. Né? Alguns autores vão amenizar essa ideia de determinismo, né? Esse determinismo da estrutura. Mas, de toda maneira, há autores que vão dizer que a estrutura ela é determinante do comportamento. E enquanto a gente não modifica a estrutura, nós não conseguimos, obviamente, modificar a psicologia ou modificar o comportamento humano. Então, este é um pressuposto da ideia, né? Nenhum objeto, nenhum acontecimento, nenhum fato pode ser devidamente compreendido se nós não lançarmos mão, né, da sua compreensão diante de um todo que envolve essa particularidade. Assim, para o pensamento crítico, é inadequado analisar qualquer aspecto da realidade de modo isolado, pois todo fenômeno está necessariamente vinculado a uma rede de relações que o contextualiza e dá sentido. Isto é fundamental em administração pública, né? O grande elemento de ação da administração pública são políticas públicas. As políticas públicas elas têm que ser pensadas a partir dessa totalidade. Embora muitas das políticas públicas possam se direcionar a resolver problemas muito específicos, né? Por exemplo, política pública de combate à fome, política pública de combate à pobreza, política pública educacional, elas vão dirigidas a uma determinada faceta da realidade. Ela, no entanto, não pode deixar de levar em consideração a totalidade da qual esses problemas que elas buscam resolver, a fome, a pobreza, o racismo, estão inteiramente interrelacionados dentro de uma estrutura. Então, isso é fundamental para nós, tá? É compreender essa rede de relações que contextualiza o problema que nós queremos tratar e, ao mesmo tempo, dá sentido a esse problema. Então, esse é o primeiro aspecto, a necessidade que a consciência crítica exige. Ela vai sempre compreender os fatos, compreender os fenômenos, compreender os problemas sociais, lançando mão da noção de totalidade, né? Desse complexo envolvimento relacional. Contrariamente a isso, como eu falei, nós temos a consciência ingênua. A consciência ingênua tem dificuldades em proceder diante da complexidade. Ela tem dificuldade em se lançar para além do imediato. Em oposição, portanto, à postura da consciência crítica, encontra-se a consciência ingênua, típica do pensamento simplista, diz o Vieira Pinto. Esta se manifesta pela tendência a fragmentar o real, isolando aspectos ou objetos de suas conexões constitutivas. A consciência ingênua ela é por demais cartesiana, mas ela é cartesiana porque ela se perde, né? É um cartesianismo corrompido, digamos assim, né? Porque o cartesianismo, de modo geral, diz o seguinte: segmente o todo em partes para, a partir da parte, você compreender a totalidade. A consciência ingênua ela não consegue proceder racionalmente essa segmentação, né, para ir até a unidade,
e depois ela não consegue reconstruir a totalidade. É isso que o Álvaro Vieira Pinto está nos dizendo, que é o pensamento simplista da consciência ingênua. Então, ela fragmenta o real, ela isola os aspectos dos objetivos das conexões constitutivas. O pensamento simplista acredita que, ao reduzir um problema à sua forma mais simples e imediata, será capaz de compreendê-lo de maneira mais profunda. Sim, pode até ser, né? A ciência se desenvolve dessa maneira. Mas, de todo modo, ele não consegue aprofundar essa compreensão sem relacionar a uma rede, né, a uma conexão de totalidade. Então, mas por acreditar que a fragmentação é a melhor maneira e a única maneira de compreender, então ela recorta artificialmente segmentos do real, concentrando-se com exclusividade no aspecto que, no momento, lhe interessa e desconsiderando a estrutura mais ampla a que esse aspecto pertence. Esse tipo de pensamento simplista tende a transformar o real em unidades absolutas, apresentadas como independentes uma das outras, aptas apenas para serem percebidas ou classificadas. Quando essa perspectiva é aplicada à análise da vida social e política, ela conduz a uma ação fragmentária e desarticulada, caracterizada por um enfoque isolado em aspectos particulares, sem levar em conta as determinações mais amplas do processo social. Ou seja, a consciência ingênua não apenas fragmenta o real, mas, ao mesmo tempo, ela instrui a ação à pequenez, né? À miudeza. Então, ela pensa sempre no varejo, ela não consegue conectar, né? Extrapolar o varejo, de tal maneira que ela fragmenta também a ação política, né? Embora a gente sempre haja localmente, né? Não há como nós agirmos globalmente, somente quem está situado dentro das posições mais amplas do poder, da estrutura de poder social, mas a gente sempre age no imediato. Contudo, o que a gente tem que ter ciência é que esse agir na pontualidade, ele tem que ser compreendido na integralidade das relações de sentido. A consciência ingênua, né, segundo Álvaro Vieira Pinto, não consegue desenvolver este avanço para, né, a compreensão mais ampla. A totalidade é um processo. A totalidade, nós vamos ver isso né, um pouco mais adiante também. Ela é um processo. A ideia de totalidade ela é processualística e, ao mesmo tempo, ela é dinâmica, né? Por ser processo, ela é dinâmica. Ela nunca é estática, né? A totalidade não é uma totalidade estática. Daí a dificuldade que nós temos de aprender a totalidade na sua inteireza, porque, assim como as partes, elas estão em incessante interafetamento, né? A parte afeta a totalidade afeta a parte, e elas estão em um processo dinâmico de alterações incessantes. É claro que essas alterações elas não são alterações desvinculadas a qualquer ideia, a qualquer fluidez pela fluidez. Ela sempre se consolida, ela se mantém alguns aspectos que vão consolidando alguns elementos, né? Consolidando algumas estruturas. Então, a totalidade não é uma fluidez, não é a dinâmica da totalidade não é uma fluição sem sentido, né? Ela tem sim o seu sentido. Então, para pensar a realidade de modo totalizante, não basta identificar relações causais entre fenômenos. Vieira Pinto destaca que a simples multiplicação dessas conexões causais não é suficiente para capturar a totalidade. O pensamento totalizante exige superar a ideia de causalidade extrínseca entre eventos isolados, substituindo-a pela compreensão de que os fenômenos compõem uma unidade de relações intrínsecas,
Esse ponto assim é fundamental, tá, pessoal? Nós vamos discutir, por exemplo, a pobreza. A pobreza, ela é multicausal, ela nunca é fruto de um único elemento, ela tem relações as mais diversas. Compreender essas relações diversas é algo que o administrador público necessita fazer e saber exatamente para onde vão as políticas, né? Vocês devem certamente ter visto na disciplina do professor Roger, em gestão de indicadores, que esses indicadores também, embora eles são pontuais para determinadas ações, eles precisam apontar as suas relações, porque é o conjunto de indicadores que vão, obviamente, nos fornecer o plano maior, né? O plano de fundo no qual nós estamos agindo. Então, esta é a ideia que, né, subjacente ao conceito de totalidade que o Álvaro Vieira Pinto nos exige. Então, o pensamento totalizante ele busca superar a ideia de uma causalidade simplista, né, de um evento isolado, sempre substitui essa causalidade por uma compreensão de fenômenos que compõem a unidade das relações intrínsecas. Assim, a totalidade deve ser entendida como um processo universal em que os elementos se configuram e se transformam mutuamente, sempre. E isto não é fácil de fazer. Tá? Exige de nós exige que nós lancemos mão de um aparato cognitivo sempre vívido, né? De um aparato cognitivo que está incessantemente tentando capturar os elementos e formar essa unidade. É claro que isso é feito pelo pensamento, obviamente, mas nos dias de hoje nós lançamos mão de diversos instrumentos, entre os quais, por exemplo, as inteligências artificiais, que nos ajudam, né, nesse processo de formar a unidade, de buscadores de informação. Então, nós temos elementos, ou ferramentas, ou instrumentos que captam essas informações e que nos ajudem a formar uma sinopse, né? Uma sinopse do complexo. Essa sinopse do complexo é que nos dá a ideia de unidade da totalidade. Unidade enquanto categoria epistemológica, né? Reforçando a questão. Do ponto de vista do conhecimento, a apreensão do real só se torna possível quando o dado particular, quer dizer, o fato particular, é considerado em sua relação necessária com a unidade do todo do qual faz parte. O que realmente importa, mais do que a quantidade de relações que um objeto possui, é o princípio que orienta a consideração dessas relações, o compromisso com a visão da unidade do processo real. A relação entre parte e todo assume, portanto, uma estrutura dialética. Aqui é um conceito também fundamental que certamente vocês já viram ao longo do curso. Então, a relação parte-todo ela não é uma relação monocausal, ela é uma relação complexa, de interafetamento, e mais, esta relação ela se dá em um desenvolvimento incessantemente dialético, né? Uma dialética da oposição, uma dialética do conflito, uma dialética, por vezes, da complementariedade. Tá? Então, depende muito de como nós também vamos pensar a dialética. Né? Então, a dialética da oposição é só um recurso, mas ela não é o único recurso, a única forma que nós temos de pensar a dialética. Né? A dialética ela pode ser pensada de uma multiplicidade de formas. A oposição, a dialética da complementar, a dialética da reciprocidade de perspectiva. O que quer dizer com isso? Eu preciso me deslocar a perspectiva do outro para eu poder compreender a minha perspectiva, né? E isso, de modo geral, a gente pode tentar sintetizar nos dias de hoje com a noção de lugar de fala, por exemplo. Né? O lugar de fala nos possibilita exatamente isso, que eu procure me lançar
ou compreender o lugar de onde a fala está vindo, e esses lugares de fala podem me ajudar a compreender a reciprocidade das perspectivas. Tá? Então, não somente a dialética da polaridade, que em geral a gente observa, mas uma dialética da complementaridade, a dialética da reciprocidade de perspectivas e assim por diante. Embora os fenômenos sejam inevitavelmente parciais, a sua essência só pode ser plenamente compreendida quando são colocados no interior dessa implicação recíproca entre parcialidade e totalidade. Isolar um objeto para fim de análise é uma operação legítima e necessária do conhecimento, porém, ela deve ser superada posteriormente pela retomada do objeto em sua inserção no todo. É isso que vai nos apresentar o Álvaro Vieira Pinto, né, com essa ideia de unidade quanto uma categoria epistemológica. Também a totalidade é uma categoria epistemológica, mas aqui tem um aspecto fundamental: ela não é apenas uma abstração. Tá? A totalidade ela exige o pensamento abstrato, mas, em verdade, ela possui uma estrutura objetiva do real. Né? E como há uma estrutura objetiva do real, eu necessito transitar, né, do nível de pensamento, dos níveis de abstração, para capturar essa estrutura. Então, toda a totalidade ela carrega em si, ou tenta carregar em si, uma estrutura objetiva. Senão, a gente vai cair, obviamente, no idealismo, né? no vazio do pensamento. Não é exatamente disso do que se trata. Né? Vieira Pinto insiste que a totalidade não é uma invenção subjetiva ou um postulado idealista, mas uma estrutura objetiva que se revela a quem busca compreender o sentido real das coisas. Os fenômenos não se vinculam apenas por nexos físicos, como causalidade ou sucessão, mas também e fundamentalmente os fenômenos se vinculam por uma correlação de sentido, que os integra como parte de totalidades diversas. O sentido ou a significação de um objeto corresponde, assim, ao conjunto de determinações que o define como parte integrante de um todo. A compreensão adequada de qualquer fenômeno exige, portanto, situá-lo dentro de um contexto mais amplo da realidade, o que inclui o horizonte cultural e o momento histórico a que pertence. Então, aqui já entram vários elementos. Tá? Eu tenho que buscar o contexto. A busca do contexto é um elemento fundamental. O elemento temporal, em que momento da história, né, em que momento social essa totalidade está situada. Então, eu necessito ter sempre consciência do tempo, eu necessito ter sempre consciência do espaço, que dão forma a esta totalidade, que dão forma à sua estrutura objetiva, porque é exatamente isso que vai me ajudar a compreender o contexto das ideias, o contexto dos problemas, a estrutura em determinado momento, em determinado tempo histórico, e, inclusive, fazer comparações, né, para dizer que, de fato, houve modificações concretas em termos de estrutura. Né? Então, nós vemos, por exemplo, vamos pegar um fenômeno, né? Depois, lá na frente, nós vamos estudar mais específico os que nos interessam. Mas, por exemplo, eu posso admitir que nós temos, na nossa sociedade instituída, um machismo estrutural. Tá? O machismo não é um elemento pertinente a uma determinada região do país. O machismo não é um elemento pertinente a um grupo específico de brasileiros. Né? O machismo está
está posto na sociedade brasileira do ponto de vista da sua estrutura. E essa estrutura ela se materializa em atos, ela se materializa em fatos, ela se materializa em concepções, ela se materializa em visão de mundo, ela se materializa nas formas de pensamento, ela se materializa no nosso modo de comportamento. E isso faz parte dessa estrutura objetiva. É claro que eu pensar o fenômeno, né, o fenômeno do machismo no Brasil dos anos 50 é diferente de eu pensar o fenômeno do machismo no Brasil dos anos 60 e também no Brasil contemporâneo. Então, as estruturas sociais, nós temos que considerar que elas estão sempre em processo de modificação, talvez não mude como nós gostaríamos que mudasse efetivamente, mas elas estão paulatinamente se movimentando e se modificando, por vezes na direção em que as nossas ações e as nossas expectativas almejam, mas por vezes não, né? Necessariamente não. Então percebam que para nós compreendermos determinado fenômeno, determinado problema, eu tenho que me lançar a uma totalidade, eu tenho que capturar uma estrutura objetiva dessa totalidade e compreender essa totalidade em seu devido contexto, no seu devido espaço, no seu devido tempo histórico. Então, esses são diversos momentos, diversos esforços que eu necessito fazer para eu compreender um aspecto muito, muito pequeno. Né? Quando nós formos tratar, por exemplo, da fome, né? Nós vamos a um momento em que eu vou mostrar um quadro para vocês das diversas políticas públicas de combate à fome. É claro que a fome permanece, né? Nós vamos ver com José de Castro que a fome está presente nos anos 40 no Brasil, está presente nos anos, né, no período contemporâneo, mas que a estrutura que mantinha aquela fome nos anos 40 talvez conserve ainda, né, talvez não, certamente conserva alguns aspectos contemporaneamente, mas não se trata da de um espelhamento ipsis literis dessas duas estruturas sociais no tempo. Tá? Então, esse é um ponto que nós temos que levar em consideração. Nós precisamos, quando já formos lançar mão de compreender determinado fenômeno, lançá-lo dentro de um contexto mais amplo da realidade, o que inclui o horizonte cultural e o momento histórico a que pertence. Só assim é possível nós desvendarmos exatamente o quadro estrutural no qual os problemas estão alocados e aos quais, né, ao qual o problema pertence. Então, esse é um aspecto, né? A totalidade não é uma invenção subjetiva. Ela tem estruturas concretas que podem ser capturadas a fatos. Né? Então, eu posso, inclusive, levar a efeitos demonstrativos do problema dentro dessa estrutura objetiva. A totalidade como dinamismo transformador, né, como eu já antecipei em outras falas, ao compreender a totalidade como dialética, Vieira Pinto ressalta que a unidade formada pelos múltiplos aspectos do real não é estática, mas está inserida no processo dinâmico das transformações sociais. O real não muda apenas por modificações isoladas nas relações causais entre fenômenos específicos, mas pela dinâmica global do processo, que transforma simultaneamente todos os aspectos da realidade. Assim, a totalidade não deve ser concebida como uma estrutura fixa, mas como um movimento permanente que se realiza historicamente. Então, este talvez seja o desafio. Então, quando a gente quer, por exemplo, combater o analfabetismo, nós vamos analisar do ponto de vista histórico a estrutura social na qual esse analfabetismo está presente, o que o conserva
e o que tenta modificá-lo. Então, nós vamos olhar o analfabetismo no início do século passado, vamos olhar o analfabetismo em nossos dias, nós vamos ver que correspondia a 80% da população brasileira, hoje corresponde a 30% da população brasileira, suponhamos, né? Eu estou chutando os dados, mas, ao mesmo tempo, quais são os elementos perdurantes da estrutura social do início do século passado para este, que ainda não foram modificados e que conservam o analfabetismo como um problema social. Então, eu só consigo fazer isso, né, proceder essa análise, se eu caminho com uma noção de totalidade. Né? Então, quando eu falo o Brasil dos anos 40, o Brasil dos anos 30, eu estou tentando, né, abranger com essa categoria, o Brasil, né, a sua estrutura social de época, para compreender nos dias atuais. Então, a totalidade não deve ser concebida como estrutura fixa, mas como um movimento permanente. Aqui vou reforçar o caráter empírico, tá? O caráter empírico, não exclusivamente abstrato da totalidade. Para o Álvaro Vieira Pinto, a totalidade concebida como um esquema rígido ou como um modelo único e definitivo, digamos assim, que não corresponde exatamente às exigências das suas modificações. Ela é uma estrutura ontológica concreta, portanto, ela tem caracteres de positividade muito forte, né, de objetividade, formada e transformada no curso da história, cuja racionalidade imanente só pode ser aprendida pela investigação. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, né, na interpretação do Álvaro Vieira Pinto, essa estrutura está dada em determinado tempo histórico, mas, ao mesmo tempo, é como se essa estrutura, no seu processo de modificação, ela tivesse vetores de mudança. Né? Então, capturar o vetor de mudança é um dos exercícios primordiais que nós temos que fazer. Para onde essa estrutura provisória está caminhando? Né? Alguns autores, como Guerreiro Ramos, por exemplo, ele chamará esse vetor aqui de razão sociológica, né? Para onde essa estrutura está caminhando. Então, ela é uma estrutura concreta, formada e transformada, e possui uma racionalidade imanente. Então, o nosso desafio é compreender a racionalidade subjacente ao movimento, porque aí sim, compreendendo essa racionalidade, e para isso eu lanço um conjunto de variáveis, né? Alguns vão chamar essa variação de leis, né? Leis sociais. Vamos deixar o termo lei aí entre parênteses, né? Desculpa, entre aspas. Mas eu só consigo compreender o movimento da estrutura se eu focar a razão sociológica que confere dinâmica a isso, né? Se eu focar a racionalidade imanente a esta modificação. Então, este também é o desafio. Nesse sentido, não possui limites absolutos e invariáveis. Qualquer totalidade pode ser considerada parte de outra totalidade mais ampla numa associação indefinida de referenciais. Por isso, a categoria de totalidade assume sempre um caráter relacional e contingente. É totalidade dentro de totalidade, né? Camadas, digamos assim, em termos populares, né? Camadas de cebola. Eu estou sempre buscando qual é a totalidade maior envolvente, né? Eu acho que vocês já tiveram, por exemplo, explanações sobre o modo como Karl Marx examina a sociedade. Eu acho que isso foi falado, né, não, Marissa? Então, por exemplo, a categoria de totalidade do Marx é a ideia de modo de produção. Então, quando o Marx analisa o movimento social, ele vai dizer são modos de produção. Havia o modo de produção escravagista,
em um determinado momento, um modo de produção característico aí da Idade Média, um modo de produção artesanal e agora o modo de produção capitalista. Então, o modo de produção capitalista é a grande totalidade, compreende? E para ele, por exemplo, nós só vamos ultrapassar o modo de produção capitalista. Há uma racionalidade intrínseca nesse modo de produção que eu preciso apreender, né? E a superação desse modo de produção implicará que nós entraremos em um outro modo de produção. Tá? E aí, então, ele lança a mão da ideia de modo de produção como a grande categoria explicativa. Então, a categoria de totalidade assume sempre um caráter relacional contingente, sendo indispensável para a compreensão da realidade, mas configurando-se empiricamente em cada caso. A totalidade não funciona como um molde a qual os fenômenos devem ser ajustados artificialmente, né? A totalidade é um recurso dinâmico. Okay? A totalidade é sempre esse recurso dinâmico. Ela não é uma caixinha na qual eu vou colocando os fenômenos, né? Nunca se apresenta dessa forma. Somente a consciência ingênua considera a totalidade nesses termos. E se considerá-la nesses termos, como diz o Álvaro Vieira Pinto, conduz inevitavelmente a uma compreensão empobrecida dos fenômenos que nos interessam. E aqui tem um outro ponto, né? Desculpa se eu estou sendo muito repetitivo, mas acho que logo depois a gente encerra essa primeira parte. Cada totalidade remete a outra. Surge a questão de como determinar a totalidade de referência mais adequada para analisar o dado fenômeno. Vieira Pinto responde que essa determinação deve ser feita segundo o alcance dos interesses ligados aos objetos de análise. Assim, diferentes classes de problemas demandam distintas totalidades referenciais. Então, para eu compreender o fenômeno do racismo, eu busco uma totalidade. Para compreender o fenômeno da pobreza, uma outra totalidade. Para compreender o fenômeno da fome, uma outra totalidade. É claro que essas totalidades fazem parte de um cômputo maior, de uma totalidade mais abrangente. Independentemente, eu necessito compreender os problemas em uma totalidade ou numa totalidade referencial maior e mais ampla, né? Se vocês estudaram certamente as teorias administrativas, vocês perceberão, por exemplo, que a ideia de sistemas funciona exatamente com esse gradiente, né? Sistemas, subsistemas e etc., até o elemento mais unitário. Então, posto este ponto aqui, né, que é um ponto fundamental, convém aqui nós tentarmos buscar uma explanação diante do que nos propõe um outro autor, que é o Guerreiro Ramos, de como seria essa totalidade, ou em que consiste essa totalidade nacional, né? E quais são as categorias, quais são alguns elementos que denunciam a estrutura de nossa sociedade. Então, nesse sentido, vocês vão ler o texto, obviamente, né? Como o Guerreiro Ramos vai desenvolver, é um texto de fácil leitura. Eu não vou aqui Deixa eu ver se eu diminuo um pouco mais aqui. Eu não vou, né, tentar aqui apresentar o texto também na sua totalidade. Interessa aqui apresentar somente o texto naquilo que ele diz respeito e é importante para nós neste primeiro momento, ok? Então, o Guerreiro vai fazer uma distinção entre o que ele chama de realidade social produzida, é aquilo que é factível, que está, digamos assim, já devidamente positivado no real, mas, ao mesmo tempo, né, para além daquilo que já se manifesta concretamente,
há o que ele chama de uma realidade social em produção. Tá? Em produção. Seria mais ou menos uma diferença entre aquilo que aparece, aquilo que está visível aos olhos, aos nossos elementos sensitivos, mas aquilo que ainda não está visível aos olhos, que está em processo de construção e em um momento imediato se concretizará, se manifestará. Então, aqui há uma diferença do que o Guerreiro Ramos chama desses dois tipos, dessa distinção entre realidade social produzida e realidade social em produção. Nos nossos termos, entre uma estrutura social que já está posta, mas em uma nova estrutura social que, porventura, possa vir a aparecer. Então, essa ideia do vir a ser, esse vir a ser, essa realidade social em produção, ela está sempre sujeita à mediação humana. Ela está sempre sujeita à intervenção humana. Por isso que ela é dinâmica. Tá? Então, o ser humano está sempre buscando a efetivamente intervir na realidade, e isso faz com que o que está manifesto não se apresente, sempre se apresente de modo provisório. Né? Esse é o primeiro aspecto. Mas qual que é o ponto principal aqui, né, associando? É a necessidade de nós termos uma noção ou uma categoria de totalidade. O que significa dizer que uma teoria global da sociedade brasileira, no caso, é um requisito prévio para a compreensão de suas partes. Então, segundo o Guerreiro Ramos, quando eu vou tratar de qualquer problema concreto da realidade brasileira, para tratá-lo, eu preciso ter uma concepção global dessa realidade, ou o que ele chama de uma teoria social da realidade brasileira. Isto porque a coleta de fatos não tem sentido se não for orientada pelo ponto de vista da totalidade, por um a priori. Né? A totalidade é como uma concepção de apreensão do real mais amplo. Nesse sentido, ela ingressa no nosso tratamento do problema como um a priori. Né? Eu preciso ter a concepção de totalidade a priori. Esse a priori não é arbitrário, como nós vimos ali com Vieira Pinto, mas está objetivamente implicado como princípio na vida prática do sujeito que pensa, né? Do sujeito que elabora, do sujeito que age. Os fatos não podem ser compreendidos como fatos isolados, separados, fixos, mas como elos de uma cadeia infinita, como parte de uma totalidade significativa, ou, nos termos do Álvaro Vieira Pinto, de uma totalidade referencial. Em verdade, os fatos sociais, todos eles são fenômenos sociais totais. Isso significa dizer que seus diferentes aspectos perdem o sentido desde que são isolados. Desse modo, o Guerreiro Ramos diz, né, ele exige que os analistas, no caso, né, do administrador, do político, considerem a realidade brasileira, isto é, como um todo, cujos caracteres se apresentem não só no conjunto, como em cada uma de suas partes, variando apenas de escala de um para o outro. Então, esse é o exercício que o analista social, né, que o sociólogo, né, que o administrador público precisa ter. Né? Ele precisa caminhar com essa noção, a categoria de totalidade, afastar a consciência ingênua do seu modo de intervir. Então, o que o Guerreiro vai dizer? Então, para isso, né, para nos ajudar nesse processo, ele fala que nós precisamos lançar mão de categorias compreensivas. Né? Ele sugere algumas categorias. Então, coerente com suas exigências, o sociólogo afirma, né, que, partindo de uma afirmação basilar, sou brasileiro, né? Portanto, eu estou engajado à realidade brasileira, eu estou comprometido à realidade brasileira.
eu não sou uma criatura alienada à realidade brasileira. Eu vivencio, eu experimento, eu existo dentro da realidade brasileira. Sob pena de nós sermos sujeitos alienados. Então, o aspecto fundamental da problemática do nosso país, segundo ele, consiste em uma aguda tensão entre forças centrípetas e forças centrífugas atuantes. Na verdade, essa tensão sempre existiu e, por isso mesmo, podemos encontrar em nosso passado antecedentes de situação que hoje estão se tornando dramática. Então, o Brasil, esse texto é um texto dos anos 50, desculpa, dos anos 60, mas o que ele está querendo retratar é que o Brasil, como todo e qualquer país, né, toda e qualquer nação, está sempre submetido a uma aguda tensão entre forças que querem, como é que eu posso dizer? Forças que querem desordenar ou destruir determinada parte das ordens instituídas e forças que querem consolidar e conservar a estrutura social. Então, essas forças de conservação e as forças de modificação, elas estão sempre atritando. E nós precisamos fazer a leitura muito correta, muito adequada dessas forças que ocasionam essa tensão. A partir da exemplificação dessa tensão aguda em nossa economia, ele conclui: o impasse que os dados econômicos traduzem se reflete em todos os níveis da sociedade brasileira. Esse impasse, que jamais se apresenta de modo tão agudo, suscita um verdadeiro cisma da vida brasileira. Cisma que consiste, segundo ele, na coexistência no país de duas sociedades. Uma sociedade velha, com todos os seus compromissos com o passado, outra recente, implicando um novo estilo de vida ainda por criar ou apenas ensaiando em círculo de vanguarda. Então, para o Guerreiro Ramos, o Brasil, o dilema da sociedade brasileira, o eterno dilema da sociedade brasileira, seria um dilema entre, de um lado, forças que querem manter o país como está, e, por outro lado, forças que querem modernizar a nação, tornar a nação moderna. Então, essas forças conservadoras e modernizadoras são, de fato, aquilo que podem, em termos levados aos extremos, nos apresentar dois tipos de sociedade. Então, a expectativa do Guerreiro Ramos, ao nos apresentar as categorias que a seguir são apresentadas, é que essas categorias nos ajudem a entender por que o Brasil está incessantemente submetido a uma tensão que lhe é própria. As categorias que eles apresentam são um conjunto de 5 categorias, tá? E segundo essas categorias, elas vêm a nos apresentar a realidade brasileira nos seus elementos, nos seus ingredientes, digamos assim, essenciais. Então, qual é a primeira categoria? A ideia de dualidade. Resultante da conexão histórica universal em que o Brasil se viu apanhado, a dualidade é fruto de uma necessidade de integração forçada do país no mundo moderno e eurocêntrico. O Brasil é dual e múltiplo, pois tem em si todas as fases de desenvolvimento. Então, a lei da dualidade a dualidade ou a lei da dualidade reflete um dos dilemas da nação brasileira. O Brasil atrasado e o Brasil que se quer moderno. E esta leitura não é uma leitura exclusivamente do Guerreiro Ramos, mas de diversos intelectuais. Nós vamos encontrar, por exemplo, um outro texto que está disponível, que é no Raimundo Fauro, Os Donos do Poder. Nós vamos encontrar exatamente este dilema. Um Brasil patriarcal, patrimonialista, e impede, no caso do Raimundo Fauro, que impede a modernização da nação, que resiste.
Daí algumas características da sociedade brasileira refratárias, seriam, né, refratárias à modernização do país. Então, há diversos intelectuais que vão tratar disso, então não é um elemento exclusivo do pensamento guerreiro. O que é exclusivo é a tentativa de considerar ou de compreender isso, né, a categoria de totalidade. A segunda categoria é de heteronomia, né, o caráter mimético dos países colonizados. É resultado da situação global em que estão. O prestígio da metrópole lhes impõe inexoravelmente a cópia, né, o que ele vai chamar depois de mimetismo. Diante do imperialismo desse prestígio, não é dado ao país colonizado fazer opções. Nele pode correr mesmo a ideia de opção, senão a partir da possibilidade real de liquidar sua dependência. Então, ultrapassar a heteronomia é uma característica da estrutura social brasileira, do mesmo modo como a dualidade. Então, romper né, superar a heteronomia implicaria em nós termos que liquidar a relação de dependência que o Brasil sempre manteve com as sociedades cêntricas, né, com os países cêntricos, ou com os donos do poder, né, digamos assim, do ponto de vista externo, mas, ao mesmo tempo, com os donos do poder do ponto de vista externo. Essa dualidade, essa heteronomia, também vai se apresentar com o conceito, com a categoria de alienação. O Brasil está entre os povos que têm sido proletário externo dos países de centro econômico. A sociedade brasileira é profundamente marcada pela alienação, pois ainda não está plenamente, né, não está plenamente ao seu alcance a manipulação direta dos fatores de desenvolvimento. A alienação é a deficiência de comando de si próprio. O Brasil, em geral, está submetido à ideia de alienação. Ele não tem autarquia, não governa a si mesmo. A sua relação de país dependente, de economia dependente, é sempre uma relação que se apresenta dentro da sua estrutura social. Nós temos muita dificuldade de superar este elemento, né, de sairmos do estado de alienação. E, por fim, as outras duas categorias, a categoria de amorfismo e a categoria de inautenticidade. Então, o Brasil é um país amorfo, um país sem uma devida identidade, uma estrutura firme, sólida, de personalidade de nação. Tá? Então, o Brasil vive sempre no amorfismo, dado que o Brasil está sempre transplantando ideias, transplantando tecnologia, se adequando às exigências do exterior, o Brasil não consegue firmar uma estrutura autárquica, né? Ele é sempre comandado de fora para dentro. Então, a organização superestruturária de nossa sociedade, carecendo de forma ou de relação orgânica com as peculiaridades do país, se altera simetricamente conforme as sucessivas influências que recebe do exterior. Nosso constante proceder mimético, nossa imitação e transplantação habituais são parte de uma totalidade no caso da situação colonial a que fomos expostos desde a chamada descoberta. O Brasil tem uma marca de nascença, difícil de ser superado, que é a situação de colônia. Então, e isso se reflete em todas essas categorias. Por último, a ideia de inautenticidade. O Brasil é um país inautêntico porque se pauta econômica, política, social e culturalmente por normas que não permitem a atualização de suas possibilidades e que vigoram às custas do contínuo déficit do seu ser. No Brasil, a superestrutura normativa e modeladora da vida nacional, assimilada dogmaticamente pelo cidadão, os incompatibiliza com sua realidade. A gente está sempre assim, querendo copiar o que está na moda nos Estados Unidos, as diretivas norte-americanas, né? O que o Trump faz lá, nós temos que fazer a mesma coisa aqui. Nós temos que copiar a receita. Então, essa situação mimética
da sociedade brasileira que nos torna um país inautêntico, né? Nós não conseguimos superar a nossa inautenticidade. Nós somos meros copistas, imitadores. Então, essas categorias, essas 5 categorias do Guerreiro Ramos, são as categorias que vão, segundo ele, firmar a totalidade que nos ajuda a compreender a sociedade brasileira e, obviamente, nesse sentido, a partir da qual nós podemos compreender muito dos nossos problemas, né? A pobreza, o racismo, a fome, né? A partir dessa estrutura. É claro que essas categorias têm sido devidamente repensadas por outros pensadores, outros intelectuais, né, que buscam tentando compreender o Brasil. Ainda há pouco eu e a Marissa nós discutíamos sobre, por exemplo, Gessé de Souza, né, que é um desses intelectuais que tenta compreender essa realidade brasileira na sua integralidade, né? Então esse é sempre o desafio que os intelectuais estão postos. Bom, pessoal, na aula de hoje, né, na nossa gravação, temos aqui o Rafael presente. Eu não sei se o Rafael tem alguma pergunta em específica a fazer, mas, independentemente, tanto eu quanto a Marissa, nós estamos aí disponíveis para que vocês possam entrar em contato conosco, né, tirar as dúvidas, para elucidar uma a outra questão, né? Na aula de hoje, o que eu queria apresentar para vocês é especificamente esse elemento. Nós precisamos, antes de olharmos as especificidades dos nossos problemas, formarmos uma noção de totalidade da realidade brasileira. Este é o desafio que nós temos que ter, porque é essa noção de totalidade que nos proporcionará a compreensão dos nossos problemas específicos. Eu espero que isso tenha ficado claro, né? O material está aí para leitura e a devida consideração e análise de vocês. Bom, Rafael, obrigado por ter permanecido aqui conosco, tá? E vamos em frente. Dúvidas? Marissa e eu estamos aí nos virando nos 30, né, Marissa? Para tentar ajudá-los. E eu acho que vale muito a pena, né, Marissa, a vinculação dessa ideia de totalidade com as outras disciplinas que eles fizeram, porque eu tenho certeza que as outras disciplinas também, se não de modo explícito, pelo menos implicitamente, caminharam com essa noção de totalidade, né? Sim, sim. Muitos conceitos, né, professor, ainda que por uma outra perspectiva já foram abordados, né, já foram discutidos, já foram relacionados com outras problemáticas. Então, com certeza, eles já vêm com uma bagagem muito, muito sólida, muito consistente para poder fazer todas as discussões aí que a gente propõe ao longo da disciplina. Exato, exato. As atividades estão lá disponíveis, né? Vocês podem compreender. Nós buscamos, né, elaborar essas atividades lá desde o início com a Marissa e outros colegas, né, no sentido de fomentar em vocês a consciência crítica, né, o pensamento crítico, e isso implica em capturar, em observar a realidade, né, e trazer essas observações da realidade a uma reflexão. As nossas atividades todas visam exatamente esse ponto, né? A questão, vocês vão perceber que as atividades ela têm esse propósito, né? Olhe para o cotidiano, examine o cotidiano, lace um elemento e tente associar com o que nós temos discutido. Vamos discutir ao longo do curso. Gente, um grande abraço. Na próxima semana, quem puder aqui ficar presente, eu agradeço muito, porque aí o embate é mais gostoso e mais agradável. Tenha uma boa semana. Combinado, então. Muito obrigada, professor. Obrigada, Rafael. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.